Da cidade de Vitória. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Gilson Gomes Filho, que é criminalista, e vamos analisar o caso de Lázaro. Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV, compartilhe nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal. Dr. Gilson, fala um pouco sobre o caso Lázaro, lá em Goiânia, em Goiás. Bom, de uma forma bem resumida para a sociedade, o Lázaro é um serial killer, aquela pessoa que comete crimes em série, né? E aí está sendo feito um envolvimento muito grande de policiais de vários segmentos, várias polícias, para encontrá-lo. Ele está, né, naquele estado ali, fugindo, né, tendo como ponto crítico a cidade de Cocalzinho, e aí as pessoas estão morrendo de medo dele porque ele entra nas casas e pode intimidá-las, pode violentá-las, pode cometer novos crimes contra ele, e ele estava em gozo de saída temporária quando acabou, né, fugindo, e aí agora está sendo feita essa verdadeira caçada cinematográfica em desfavor dele. A polícia daquele estado não está demonstrando falta de eficiência para buscar o criminoso? Um homem que, segundo informações, já está machucado e toda a polícia, não só da região, mas de outros estados, estão contribuindo com essa caçada, né? Vamos dizer assim, e até agora não obteram um êxito. É uma falha da polícia? É um desestímulo? Você acredita que o baixo salário da polícia, enfim, quais são as falhas aí que levam um homem só que estava preso a conseguir simplesmente enganar a polícia e o secretário Rodney Miranda, que já foi secretário do Estado do Espírito Santo, já foi prefeito de Vitória, agora está lá apanhando de Lázaro, que não consegue pegar Lázaro. Como é que o senhor assiste? Existem falhas jurídicas, existem falhas técnicas da polícia, ou ele é muito bom, ou existe falta de empenho, enfim. Olha, você mencionou uma questão, que é a questão dos salários das polícias. De fato, os salários das polícias, eles são questionados a nível de Brasil, não só efetivamente lá em nenhum local específico, é a nível de Brasil. Mas eu não vejo, de fato, uma ineficiência ou sabe, assim, não vejo falhas efetivamente. Falta de operabilidade, eu acho que é isso. É uma situação excepcional, a gente tem as limitações das garantias e constitucionais, não pode sair por aí atirando também nele, tem os critérios, é um estado grande, é um estado, né, onde você consegue encontrar matas, zonas rurais. Então não é tão fácil assim, não é uma caçada onde as pessoas podem ficar num helicóptero e aí sair metralhando ele. As informações são muito desencontradas, há uma desinformação ali. De fato, chama muita atenção o número de policiais. E até meu ver, me parece que um pouco o próprio restante do estado fica inseguro, porque se está concentrando naquela região centenas de policiais, como está ficando as outras regiões. Porque a gente sabe que em todos os locais o efetivo policial é um problema, precisa-se de mais. Mas ali, o grande curioso do fato é que não há um ponto crítico, não há um local onde ele se encontra. Não é, por exemplo, La Casa de Papel, onde as pessoas estão lá na Casa da Moeda, não é onde eles estão no Banco Central da Espanha, não é um assalto a um banco especificamente. Não existe um ponto fixo. Onde ele se encontra. A crise de segurança, a crise da violência, vamos dizer esse termo, não é concentrada, né? Vamos dizer que tem uma mobilidade, o criminoso está circulando, então não existe recursos para criar uma estratégia mais fixa, vamos dizer assim? Exatamente. E você falou uma coisa que parece até que foi retirado do livro aqui do Dr. Arruda, que é o nosso delegado-geral do Espírito Santo, que é Gerenciamento de Crise. É um livro excelente. Não é efetivamente o caso que está aí, porque não se trata de negociação com ele, não tem um sequestro onde se vai negociar, mas dá para tirar alguns termos aí muito interessantes. Por exemplo, nós não temos como conter o Lázaro ali. Você não tem como, por exemplo, assaltou um banco, aí você fecha as ruas, impedir que ele vá para outros prédios, não tem como impedir a fuga, você não faz ali a contenção e o cerco, isso não dá para fazer, porque como é que você vai cercar o estado todo? Existe, por exemplo, eu estava fazendo algumas leituras, e percebi que o próprio secretário de Segurança, o Rodney Miranda, disse que provavelmente ele está ferido, bastante ferido, que os cães estavam conseguindo farejar. Mas aí ele entrou no rio, aí perdeu o foco da investigação. Se os cães estavam seguindo o Lázaro e ele entrou no rio, perdeu o foco, não teria como medir esse espaço e rodear esse espaço? Então, olha só,
A questão dos cães é uma técnica importante da investigação policial, porque os cães agem muito aguçados, né? Inclusive eles são muito inteligentes, muito curiosos, e a questão do faro para eles é essencial, porque é o mais aguçado neles. Só que uma pessoa vai se sujando, vai se limpando, né? O sangue sai, fecha, se tampa, se mistura com outros cheiros de ambiente, então isso pode de fato estar confundindo, porque como eu mencionei, ali nós temos um obstáculo natural. O cara entra no rio, o cara entra numa casa, o cara entra num paiol. Mas se ele está machucado, né, segundo o Rodney Miranda, ele está ele não vai muito longe. Provavelmente ainda essa semana ele é pego. Não, até porque essa crise não pode perdurar para o resto da vida. Mas veja bem, essa informação, por exemplo, da ferida do Lázaro, ela vem de onde? Porque algum policial chegou a atirar, trocar tiros com ele? Não, ou isso vem informações da sociedade? Porque a sociedade passa informações e são relevantes e a sociedade é colaboradora, de fato. Só que existem também informações desencontradas. As pessoas se envolvem ali e está se criando, é importante também mencionar, que eu tirei até desse livro aí, conceitos interessantes, parece até, Giovanni, que você leu, que é um livro assim de muita importância para isso, onde ele descreve, por exemplo, o tipo das pessoas que têm um transtorno. Tipos de criminosos. Isso, né? Mas assim, no caso, quando a pessoa tem transtornos, né? Então, por exemplo, o caso do Lázaro me parece muito o caso de um sociopata, porque tem até um laudo criminal, um estudo criminal sobre ele, no momento em que ele estava preso, em que afirma que ele tem pouca apatia social, que ele não tem esse sentimento de piedade e tal. Então, os sociopatas, eles costumam ter isso aí, essa ausência de remorso, sabe? Com a dor do próximo, com a vida do outro. Então, e aí, a partir do momento que você sabe quem é o criminoso, pelo menos o perfil dele, você já começa a estudar maneiras com que você pode buscá-lo. Os psicopatas, por exemplo, têm histórias, só te interrompendo, perdão, que eles também deixam certos rastros e tal. Então você vai por esses aí montando o quebra-cabeça da investigação. Quer dizer, esse caso, ele é muito interessante porque não passa apenas pela questão da segurança, passa também pela questão da psiquiatria, da psicologia, para estudar o caso, estudar o criminoso, na verdade. Agora, pensamos que a massificação da imagem dele em todos os veículos de comunicação, em todas, você vê, da noite para o dia, o Lázaro virou um assunto do país. Virou assunto do país. Você acredita que quando ele for preso, ele pode utilizar essa massificação de imagem e virar um símbolo do crime pelo fato de ter ficado 15 dias enganando o Rodney Miranda, que 20 dias passando o ex-prefeito de Vila Velha para trás, passando o ex-secretário de segurança para trás do Espírito Santo e agora secretário lá de Goiás para trás. Ele vai virar um símbolo do crime? Então, de fato, ele está demonstrando uma audácia e uma habilidade incomum. Se isso de fato é proposital, se ele é treinado, se de fato ele tem racionalidade disso, nós vamos saber mais pra frente, né? Porque, por exemplo, ele não foi treinado na Al-Qaeda, ele não foi treinado mas tá parecendo, exatamente, ele é um Rambo, ele tá criando estratégias. Ele está criando estratégias talvez até involuntárias, que aí tá uma coisa bem fantástica, assim. Agora, é uma coisa importante dizer, a vida do Lázaro não está a negócio. Então as pessoas acham que pode sair por aí matando. Não é assim. Não é esse o papel da polícia. Nem a polícia, nem a sociedade. Embora no nosso desejo enquanto cidadão seria a morte dele, agora falando sem hipocrisia, qualquer um que se deparar com ele vai querer matá-lo, a polícia mesmo ela tem regras. Então assim, existem questões dos direitos, em que só pode matar o Lázaro quando ele estiver, por exemplo, em confronto com a polícia, correndo risco, algum policial, alguma pessoa que esteja por ali. Não o simples fato da fuga, da busca em cima dele, ele tem que ser preso. Aí voltando no que você tinha dito, sobre a questão dele se tornar um mártir, dele se tornar uma figura assim, de fato, maior do que o que ele é, de fato é por isso, porque acaba envolvendo paixões da sociedade. Você já tem até uma militância em favor dele, agora, até jornalística inclusive, buscando estudos de como ele não fosse uma vítima, como assim, uma vítima da sociedade, sendo um pouco leniente com a situação que ele tem. Não estou fazendo um julgamento em cima disso, mas estou apenas constatando que isso nós estamos vendo. Por outro lado, nós estamos começando a observar, aparentemente, uma síndrome de Estocolmo da sociedade em cima dele. Essa síndrome de Estocolmo ela acontece basicamente quando você tem um caso como um sequestro, por exemplo, aí acaba o refém tendo um certo afeto pelo algoz. Sim. Então você está observando também pessoas agora, a mídia está noticiando, pessoas que estão indo demonstrando carinho, afeto, amor e compaixão ao Lázaro. Se você for analisar,
a situação, um homem que está 20 dias correndo da polícia, o que ele está comendo, como ele está sobrevivendo nesse momento. E existe uma questão interessante a ser pontuada, que você diz, a polícia pode matar o Lázaro se houver um confronto ou se qualquer outra situação de risco efetiva, situação de risco efetiva. Como o Lázaro está no meio do mato e a polícia... Então a polícia está muito boa, está muito ética, porque ela poderia atirar no Lázaro e falar, olha, nós estávamos no confronto. Então isso demonstra-se ética da polícia de Goiânia, respeito aos direitos humanos, ou então não existe, nunca estiveram próximo de Lázaro e não tem a menor condição de dizer que existe um conflito mais próximo. Sim, de fato é possível que a polícia de lá ainda não tenha tido nenhum confronto neste momento de crise agora diretamente com ele. Mas por outro lado, embora a gente conheça casos de violência policial e o Brasil de fato tem números que são infelizmente lamentáveis, a maioria da polícia são feitos policiais sérios, que estão respeitando Sim. o que diz a lei, até porque a polícia, de fato, o que a sociedade quer é a resposta criminal em cima do fato do Lázaro. Ele tem que ser punido pelos crimes que ele cometeu e não sair por aí uma barbárie. A polícia está seguindo de maneira correta, só que é um criminoso, como eu falei, fora do comum, a situação é extraordinária, há limitações de toda a natureza, inclusive naturais, porque o cara, como você falou, o cara sobe uma montanha, vai para não sei aonde. Ele é preparado, não querendo valorizar, mas 20 dias fugindo de Rodney Miranda, até agora não foi pego, ele está bem preparado. Agora, você acha que existe um certo exagero da polícia e que a sociedade e a imprensa precisa criar esses símbolos criminais para vender jornal, para dar audiência, para criar o medo social? Será que ele não é tão perigoso assim? Será que não é um exagero? Será que não colocaram ele como personagem, como bode expiatório, para virar um símbolo do crime e para que pudéssemos ter um desvio de atenção exclusivo para ele por algum motivo? Olha, eu acho que não, ao meu ver parece que não, porque a polícia não cometeria um ato tão irresponsável a esse ponto de direcionar basicamente, sei lá, 1/4 do seu efetivo somente para buscar uma única pessoa e deixar basicamente desguarnecida o resto da sociedade para outros crimes. Acho que não passaria por aí. E já a imprensa, ela também está só dando importância ao fato, porque de fato ele é importante, e também porque está centenas e centenas de policiais na caçada de um único homem que ninguém encontra. Então, assim, isso de fato chama atenção e a sociedade vai buscando, vai aguçado, tem um interesse público em cima disso. Provavelmente essa história, se não se tornar novela, seriado ou filme, ela vai inspirar com certeza outras situações, porque causa muito espanto ao longo do tempo e de fato a curiosidade vai aguçando da sociedade. Você acha, só para finalizar, que existe uma falha da Secretaria de Segurança? Rodney Miranda de alguma forma falhou? Olha, eu não consigo opinar isso, não é porque eu estou fugindo da resposta, não. É porque, de fato, a gente não conhece as realidades locais. A gente não conhece as realidades locais. A gente sabe, sim, que há as técnicas para buscar os criminosos e tal, mas me parece que esse é um fato muito extraordinário. E eu, enquanto cidadão, realmente me chamou a atenção o número de policiais. O número de policiais realmente foge um pouco do que nós estamos acostumados a ver. Doutor Gilson, obrigado pela entrevista. Nós vamos pedir a doutor Arruda, José Darcy Arruda, uma entrevista, e vamos pedir também o livro de doutor Arruda aqui, ó. Enfim, nós não pedimos autorização para mostrar, mas já que é um livro... Uma obra acadêmica, né? É uma obra acadêmica. E excelente ainda, tá, Giovanni? Acho que não tem o menor problema de mostrar. Vamos ver aqui qual foi... Não tem, acho que foi... O que, a editora? A editora. Eu acho que é aqui, Formar Gráfica. Tá atrás. Aqui, ó. Então, tá aqui o livro de Dr. Arruda, delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Vamos pedir a Dr. Arruda para de repente ele ir lá dar um apoio a Rodney Miranda. Doutor Arruda, vai lá, ó, leva seu livro lá para Rodney Miranda, se bem que é um foco diferente, né? Porque a dinâmica do crime é diferente, mas de repente
o Rodney consegue. Mas a Polícia Civil do Espírito Santo, ela realmente é preparada e Sim. tem grandes profissionais de um modo geral. E a gente sabe como que as situações não estão fáceis e qual é o esforço de cada um. E Giovanni, você é um grande jornalista, eu queria deixar isso registrado. Obrigado pela gentileza, pelo apoio. Você que compõe uma jovem liderança política, sempre... Enfim, parabéns aí pelo seu empenho como político, vereador e sucesso. Quero deixar claro que se algum policial civil lá de Goiânia tiver assistir esse vídeo, nós entendemos que vocês estão batalhando, se esforçando e não queremos traçar paralelo entre a Polícia Civil do Espírito Santo e a Polícia Civil do Estado de vocês. Enfim, a dinâmica criminal é diferenciada, o Estado é diferente, enfim. Obrigado, compartilhe nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga, diretamente aqui do Estado do Espírito Santo. Obrigado, até mais ver. Obrigado.